Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma mensagem para o teu coração nessa noite, amém? Sou a missionária Nilda, quero pedir a você que compartilhe aí os meus vídeos, amém? Deixa aí o teu pedido de oração, o teu joinha, aleluia, para junto, né? Possamos estar fazendo a obra do Senhor. Quero agradecer a Deus aí pela vida da Luísa Isabel, né? Pelo teu comentário aí pedindo para que os irmãos me ajudem, né? A divulgar, né? Esta obra não é minha, é do Senhor. Peço a todos aí que me ajude aí compartilhando, amém? Sou grata a Deus pela tua vida, quero agradecer a Deus pela vida da Antônia, né? Aleluia, pela vida do, glória a Deus, do Ednildo, da irmã Rosângela e dos teus irmãos, amém? Aleluia, Jesus. São vários nomes, a qual ainda não gravei, irmãos, o nome de todos, mas eu estou gravando os poucos, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência aí comigo. E quero pedir a vocês aí que continua, né? Nessa mesma fé, não desista. Sei que muitos aí têm passado por lutas, né? As lutas têm sido constantes. Tem momento que a gente se cala porque as lutas estão grandes, né? E às vezes você fala assim, mas Deus não está me ouvindo, Deus não está me respondendo. Mas eu quero te dizer que Deus ele está ouvindo o teu clamor, a tua oração, e na hora certa Ele vai te responder. Não sei qual é a causa, o teu pedido de oração, o teu clamor. Não sei qual a enfermidade que você se encontra nessa noite, mas eu quero te dizer, continua crendo, né? Continua confiando no Senhor, porque Ele é fiel. Aleluia. O homem falha, mas Deus não falha. No momento certo, Ele vai entregar a tua vitória. Profetiza em nome de Jesus. Não sei a forma que você se encontra nessa noite, mas o meu Deus manda te dizer: aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado em toda a terra. Então o Senhor Ele está te vendo, Ele está te ouvindo. Não deixe o inimigo dizer para você que já é o fim. Não deixe o inimigo entristecer o teu coração, porque o Senhor diz que o nosso adversário ele veio para três coisas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz, mas eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. Então o Senhor, Ele não tem prazer que você viva da maneira que está. O Senhor veio para que você viva com vida, com fé, com esperança, que você tenha vida. O Senhor diz, eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Então o Senhor não tem prazer na tua vida da maneira que está. O Senhor não quer te ver triste, o Senhor não quer te ver deprimido, o Senhor não quer te ver perdendo. O maior prazer do Senhor é te abençoar. Só basta você acreditar e confiar nesse Deus, porque Ele te ama. João 3,16 diz, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos aqueles que nele crer não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Então saiba que Jesus te ama. Ele deu o seu único Filho, o bem mais precioso, tudo que Ele tinha. Ele deu por amor da minha e da tua vida. Então vale a pena você abraçar essa causa, abraçar, aleluia, esta fé, porque não há Deus tão grande como o nosso Deus. Aleluia, grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. Eu era uma pessoa deprimida, eu era uma pessoa que não tinha vontade de viver, eu era uma pessoa que só ficava dentro de casa, eu era uma pessoa com tudo dando errado. Mas a partir do momento que eu levantei as minhas mãos, que eu entreguei a minha vida ao Senhor, as coisas mudou na minha vida. E vai mudar na tua vida também, aleluia. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz, eu vim para que tenha vida. Então, tenha vida nessa noite. Tenha vida em Cristo Jesus. Seja restaurado em nome de Jesus. Seja curado nessa noite. O Senhor não tem prazer nessa enfermidade. O Senhor não tem prazer na tua vida da maneira que está, mas Ele quer transformar a tua vida. Deixa Jesus trabalhar na tua causa. Deixa Jesus trabalhar na tua história. Deixa Jesus mudar a tua vida por completo. Aleluia. Deixa Jesus fazer o impossível. Aleluia. O homem já te prometeu tantas coisas e não cumpriu. Mas o nosso Deus é aquele que promete e cumpre. Eu não sei o que Ele te prometeu,
Mas eu vou te dizer que ele é fiel e ele vai cumprir. Passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa, a palavra de Deus não muda, ele vai cumprir na tua vida, queira o teu adversário ou não. Às vezes ele diz para você que é melhor você desistir, que Deus não está te ouvindo, mas Deus está te ouvindo sim. E na hora certa Deus vai mudar a tua história. Na hora certa Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, porque o nosso Deus é fiel. Além nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus é aquele que fez os céus e a terra. O nosso Deus é aquele que diz, haja e ouve. Aleluia. Haja água e a água assim se formou. Aleluia. Nosso Deus é aquele que diz, haja luz e a luz foi formada. Então tudo, aleluia, para o Senhor, ele diz, haja e ouve. Com apenas a voz dele. Olha para o poder desse Deus. Olha que coisas grandes o Senhor tem e vai fazer na tua vida se você crer. Ele está dizendo, haja paz, haja libertação nessa noite, receba o teu milagre, haja cura nesse útero. Em nome de Jesus, e assim vai acontecer, porque o nosso Deus é um Deus de bênção, o nosso Deus é um Deus de vitória. Por mais que passamos por luta, o vento vem, mas não é para você morrer no meio do vento, mas é sim para você, aleluia, se fortalecer, receber direção de Deus. Um dia eu passei por um vento na minha casa. Deus me mostrava que eu tinha que ir a algum lugar. Aleluia, Jesus, ver as minhas tias fora. E eu demorei de ir. E um dia o Senhor permitiu que veio um vento tão grande na minha vida, que eu não tive como ficar. Então muitas vezes o vento vem não é para nos matar, o vento vem é para nos mudar de direção. Foi isso que Deus falou comigo, porque eu já estava acostumada a ficar na minha casa, ficar ali, aleluia, ali Deus permitiu aquele vento e começou a soprar muito mais forte do que de costume, sabe? Tem momento que você passa por coisas que você fala assim, agora eu vou morrer, agora já é o fim. Eu já passei por outros ventos, mas esse aí vai me matar, eu não vou ficar de pé não. E você começa a profetizar a derrota para a tua vida e você mesmo começa a te amaldiçoar. E ali eu falei assim, moça, esse vento está muito forte. E Deus me mostrando que eu tinha que ir em algum lugar. E eu adiando. Quando chegou um dia eu falei assim, ó Senhor, se o Senhor quer mesmo que eu vou a tal lugar, se o Senhor mesmo está falando que já é a hora de eu ir, então o Senhor providencia o dinheiro para mim, porque eu não tenho um centavo. O Senhor sabe a vida que eu estou passando, sem emprego, sem condição nenhuma para viajar agora. Aleluia, até sem luz a gente estava. Eu paguei as contas de luz e aí de repente, quando eu fui ver, o rapaz chegou para cortar porque disse que tinha uma conta de 2020 e nós estávamos em 2022. E eu falei para ele, não, eu paguei as contas tudo, só tem uma de cada. Ele, não tem. E eu falei, eu não vou procurar, porque eu sei que não tem. Olha a teimosia minha, quando foi com 7 dias que eu fui procurar, que eu achei essa conta. E ali corri para pagar essa conta, e ali pagamos a conta, e eles não veio ligar a luz, e foi uma prova ali tremenda, e Deus falando, eu não falei para você levantar, não falei para você levantar, vou, aleluia, Deus. E ali eu nada de sair. E aí veio o vento mais forte. E eu falei assim, agora eu tenho que ir. Aí falei para meu esposo que eu tinha que ir. Ele falou assim, a gente não tá tendo dinheiro para nada e você vai viajar? Eu falei, vou. O meu Deus, ele é rico, eu não tenho. Mas o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Se ele quer que eu vou, ele vai providenciar. Aí ele sorriu e falou assim para mim, não sei, você vai viajar sem ter dinheiro, eu não tenho dinheiro para nada e você vai viajar. E aí quando foi de tarde, a irmã veio trazer uma benção para mim e falou assim, ó irmã, eu tenho que viajar, mas Deus falou assim, visita a irmã Nilda, vai até a irmã Nilda. E aí ela veio e me entregou essa oferta, porque ela tinha prometido, né, que a gente chorou por uma causa, o dinheiro dela estava cortado e era uma causa impossível ali, porque ela é viúva e estava sem receber o benefício dela, e ela falou que estava dando lá que o nome de outra pessoa nos benefícios dela, no benefício dela estava dando o nome de outra pessoa e não estava no nome dela, trocou até os nomes lá e deu muita complicação, e ela corria de um lado para o outro sem condição também para poder correr atrás para pagar advogado.
E até pediu ajuda, meu esposo não pôde ajudar ela, a gente também não tinha condição para viajar para fora, era longe onde é que ela tinha que ir. E aí acabou que a gente não foi, depois graças a Deus que Deus botou outra pessoa no caminho dela, que conseguiu, arrumou advogado para ela pagar depois que ela conseguisse o benefício. E ela fez algumas viagens para poder conseguir esse benefício de volta, porque estava assinado com o nome de outra pessoa lá. E como que foi ela, não sei, uma coisa assim bem difícil mesmo de explicar. Ela me explicou, mas no momento não estou lembrando direito. E aí ela falou assim, ó irmã, na hora que o dinheiro sair é porque eu não estou devolvendo o que é de Deus. Mas na hora que o dinheiro sair, eu vou começar a fazer as coisas para Deus, porque em vez de eu fazer as coisas para Deus, eu estava preocupando só comigo. Então Deus permitiu que eu perdesse, mas Ele vai trazer de volta para mim. E ela começou a vir para a igreja, começou a buscar, a gente fez uma campanha, ela estava afastada. A gente fez uma campanha e Deus abençoou, que Deus devolveu para ela o dinheiro dela de volta. E aí ela veio nesse dia, nesse exato dia, Deus falou assim, vai lá e leva o da irmã Nilda, leva a oferta. Aí ela veio e trouxe R$ 100. E na hora que ela chegou com esse dinheiro, meus olhos encheu de água. Eu falei, Senhor, obrigado. E aí eu peguei R$ 20, tirei, comprei umas coisas. E aí o outro eu falei assim, agora eu vou fazer a obra de Deus. E fui viajar, peguei a minha filha, falei assim, vamos viajar. E ela foi lá e conversou com o patrão dela, a gente foi lá. E mas agora foi, é agora. E aí a gente saiu daqui de casa à noite, debaixo de um grande vento, fui dormir na casa da minha irmã estava viajando. Chegou lá, na hora que a gente estava deitado, às 3 horas da manhã, eu vi o inimigo, irmãos. O inimigo ele não brinca, o inimigo é sujo. Eu vi o inimigo entrando naquele quarto para tocar na minha filha, mas aí eu repreendi ele na mesma da hora, em nome de Jesus, ele caiu por terra. Daquela hora, 3 horas, eu não dormi mais, amanheci o dia na sala, pegamos as coisas, viemos em casa, e chegou aqui, a gente pegou e viajou, né, a gente foi. A gente foi pra casa do meu pastor e chegando lá, eu tava com R$ 50 só. Na hora que eu ia saindo para vir embora, que a gente ia para Belo Campo, Deus falou assim, oferta esse dinheiro. Aleluia. Eu falei, Senhor, mas não pensei duas vezes, né? E o Senhor falou assim, oferta. E ali eu peguei, ofertei aqueles R$ 50 ali e saí. Aí a minha filha pagou a passagem, né, pra gente ir até a rodoviária. Da rodoviária para a gente pegar o ônibus para ir para essa outra cidade, porque aqui não tinha ônibus, né? Até então a gente não sabia que tinha para viajar. E a gente foi. E quando chegou lá, ela falou assim, mãe, eu esqueci de dar alguma coisa pro pastor, porque era aniversário dele. Eu falei, não se preocupa, que eu já dei para nós duas. Olha para ver, né, a intenção, né, da pessoa, do coração, né? E a gente foi, chegou lá na rodoviária, foi uma luta, a gente perdeu o ônibus, foi uma luta para a gente conseguir esse outro ônibus. O rapaz, nós no ônibus, o rapaz na perseguição com nossa vida, não queria que nós fôssemos no ônibus, queria que a gente descesse, fosse em outra, a gente falou que não dava mais, já estava de noite, era 6 horas, nós compramos a passagem para 6 horas, e aí ele ficava insistindo para a gente descer para ir no outro, falei não, e a gente entrou nesse ônibus e fomos, chegou, ele foi lá no centro, chegou lá, ele, ó seu ônibus lá, eu falei não, não é desse. Aí eu perguntei, pelo moço, qual o problema? Tá acontecendo alguma coisa? Qual a diferença desse ônibus para esse outro? Ele, não, é porque aquele vai pela estrada vai pela pista e esse aqui vai pela estrada de chão. Vocês vão reclamar muito, vocês vão chegar lá tarde. Eu falei, não, nós vamos nesse. E de tanto ele insistir, nós acabou passando por outro ônibus. Quando chegou perto de Belo Campo, a gente errou, né? Errou e ficou em outra cidadinha. Viu todo mundo descendo, a gente tava já tarde ali, né? Doido para chegar logo. A gente acabou descendo também, quando a gente foi ver, o ônibus passou. A gente ficou lá. E aí a Valência, que eu converso com muitas pessoas, né? Graças a Deus, que era uma pessoa tímida, mas hoje eu sei conversar com as pessoas. Ele, o rapaz informou onde a gente estava, me deu o telefone, eu liguei para minha tia, porque o meu não tinha crédito. E ela falou, não, vou buscar vocês. Eu fui buscar a gente. E a gente pegou e foi para lá, né? Foi uma benção aquela noite. No outro dia a gente saiu cedo para fazer um trabalho de evangelismo lá. Visitamos algumas casas lá, a gente orou, ungiu várias casas. E depois a minha tia falou assim, ó filha, foi de Deus você vir aqui, você é um anjo na minha vida, porque todas as vezes que eu estou mal, Deus te envia aqui, não foi em vão você ter vindo. Eu estou muito doente. E nós ficamos lá por 5 dias. E no outro dia o dinheiro acabou.
E a gente ficou, fui na caixa para ver se meu dia tinha caído e não caiu, não consegui tirar porque minha identidade estava velha. E aí a gente ficou lá e eu sem querer ficar nas casas dos outros, sem ter nada. E ela, não, você está em casa, você está fazendo a obra de Deus. A gente foi lá em 3 igrejas. E aí fui ungir a casa das minhas tias. E aí quando eu fui na igreja à noite, cheguei lá com a minha tia, fui com várias tias, mas aí quando eu fui com essa tia que eu sentei perto dela, Deus usou o pastor. Um pastor que pregou na minha igreja estava lá. Não foi coincidência, foi Deus. O pastor estava lá e ele falou assim, a irmã que está aqui, levanta a mão. Eu levantei a mão. Aí ele falou assim, olha, foi Deus que te trouxe até este lugar, foi preciso um vento para você se levantar. E Deus manda te dizer que Ele está colocando sapatos novos em você. Não quer dizer que você tem seu sapato tão gasto, usado. Não é sapato físico, é sapato espiritual. Deus está te colocando sapatos novos para você vencer, porque Deus vai te levar em lugares que você nunca foi pregar a palavra dEle. Aleluia, Jesus. E o vento precisou levantar muito forte para você sair das 4 paredes. Eu tenho obra na tua vida. Eu estou te calçando, estou te colocando sapatos novos para você caminhar mais um pouco, para você vencer. Porque na onde que eu vou te levar, aleluia, glória a Deus, é lugar que você nunca pisou a planta dos pés, é a minha promessa. E você tem dito assim, Senhor, como eu vou fazer a tua obra se os meus estão daquele jeito? Como eu vou fazer, Senhor, a tua obra da maneira que está? E Deus usou ele e falou assim, olha, deixa que dos teus cuido eu, somente faça a minha obra, faça o que eu mando. Aqueles lá eu estou cuidando, quem vai fazer sou eu, está nas minhas mãos, você não colocou nas minhas mãos, então deixa eu trabalhar. E aí eu chorei muito ali, e Deus usou ele exatamente para falar o que Deus já tinha falado comigo quando eu aceitei ele. Ele falou que me levaria em lugares que eu nunca pisei a planta dos pés. Ali que ele me usaria pela misericórdia de Deus. E ali eu chorei muito, a gente foi embora para casa, Deus revelou a minha tia também. A minha tia tinha contado algo lá que só eu sabia. E Deus usou ele para falar com a minha tia lá no meio de multidão. E a gente foi embora para casa, no outro dia a gente foi fazer mais o evangelismo, né? Eu e a minha filha visitamos algumas casas lá, oramos. E aleluia, Jesus, no sábado, a gente ia vir no domingo, e a gente foi ver a passagem quanto que era. Quando foi no sábado, a gente foi na casa de uma... Já tinha ido de manhã na casa da minha tia, e eu não ia mais passar na casa dela, a gente foi fazer o evangelismo, quando a gente voltou, a gente errou a estrada e desceu direto. E aí o meu tio me viu, mandou me chamar e falou assim, sua tia quer falar com você. E eu fui, falei, moço, mas eu não vou passar aí hoje porque a gente conversa muito e demora, eu tenho mais casa para visitar. Não, ela quer conversar com você. Quando eu cheguei lá, ela estava fazendo as unhas e estava com outra mulher. Quando chegou lá, Deus começou a revelar, me usar para falar com essa mulher, começou a chorar. E ela foi falar que estava passando uma luta com a filha, que eu orasse por essa filha dela. E a minha tia falou assim, Nilda, quanto você cobra? Eu falei, o que, tia? Eu achei que ela estava falando da oração, né? O que? Não, quanto você cobra? Só fala quanto você cobra. Eu falei assim, não, nada não, nada não. Ela é a mulher do meu tio. Aí eu, né, não. Aí ela, não, moça, é pra você dar uma faxina aqui em casa. Eu falei, amanhã eu não posso, eu já quero ir embora amanhã. Ela, não, deixa pra você ir. Deixa pra você ir segunda. Aí eu falei, não, eu quero ir embora amanhã, tenho que ir amanhã. Ela, não, moça, deixa eu sair segunda, dá uma faxina aqui pra mim, eu tô doente, cheguei de São Paulo, as minhas coisas só tá poeira. Você dá uma faxina aqui pra mim e eu te pago. Eu falei, não, não é por causa do dinheiro, é porque eu já quero ir embora amanhã. Aí ela falou assim, não, deixa pra você ir segunda. Você não vai ungir minha casa? Eu falei, sim, eu vim pra isso. Ela, como você vai ungir a casa cheia de poeira? Eu não limpei ainda. Pra você ungir a minha casa, você primeiro limpa pra mim e eu te pago. Aleluia, Jesus. E ali eu falei, tá bom, então eu venho. A mais de tarde eu vou evangelizar, que é o último dia que eu tenho. Ela, tá bom. De manhã até meio-dia, até uma hora você já terminou. Aí no outro dia eu levantei cedo e fui pra casa dela, né? Tava em consagração, já ia fazer quase 2 dias que eu tava em consagração, só água mesmo, irmãos. Quando eu saio fazer a obra de Deus. E só tomo água. Aí eu fui, cheguei lá, ungi a casa dela toda. A casa dela era um centro de macumba, né? A gente cresceu nesse lugar lá e ela comprou essa casa, é a casa muito grande, só mora 2 na casa, ela e o meu tio. Meu tio bebe muito e fuma, mas eu sou como uma filha para ele.
Ali a gente almoçou, ela preparou tudo o almoço, mas a gente conversou, falou de Jesus. E ali ela falou assim, aí depois que você terminar, você pode ungir tudo. Aí eu terminei com a minha filha lá, a gente ungiu a casa todinha, graças a Deus. Quando a gente já veio embora, ela falou assim, entra aqui. Aí a gente entrou dentro do quarto, ela falou assim, você precisa do que lá? Você tem o que lá para a sua igreja? Eu falei assim, falta uns microfones, alguma coisa. Ela falou assim, depois eu vou te dar aqui umas caixinhas de som, microfone, umas roupas, sapato. E deu um tanto de sacola pra gente, assim, a gente saiu de lá maravilhada. Aí ela foi lá, pegou R$ 50 e colocou assim em cima da mesa e falou assim, eu sei que é pouco, mas tá bom, né? Por enquanto. Aí eu falei, ô tia, obrigado. Aí Deus falou comigo, sabe o que, irmãos? Deus falou assim, ó, tô te devolvendo aqueles 50 lá que você deu. Foi com trabalho, mas eu tô te devolvendo, porque Deus não fica devendo ninguém, irmãos. E Deus sabe, ele é bem. Se o poder de Deus é tão grande assim, ele fala comigo que tem hora que eu falo assim, Deus é engraçado da maneira que ele trata as coisas, da maneira que ele provê as coisas. Tem hora que eu acho graça. Ele falou assim, foi um trabalhinho, foi com trabalho, mas eu tô te devolvendo. Aí eu falei, agora eu já tenho o dinheiro da passagem, né? Eu não queria pedir ninguém. E, e aí eu até pedi para minha irmã passar um dinheiro para mim lá de São Paulo, aí eu não tinha Pix ainda e não consegui, eu preocupada com as passagens para vir embora. E aí Deus providenciou, aí no outro dia a gente trabalhou lá até 2 horas, e de tarde a gente foi acabar de fazer o evangelismo, à noite a gente ainda foi almoçar na casa da minha tia, que ela convidou a gente para ir. Minha tia é espírita, mas é, toda vez que a gente vai lá, a gente ora, unge a casa dela todinha, não tem problema nenhum, nos recebe muito bem, graças a Deus. E a gente somente faz amar eles, né? E pregar a palavra, mas a gente dá carinho, a gente ensina como que é as coisas, a palavra de Deus que a gente aprendeu, tudo com amor, irmão, tudo com amor. E paciência. E ali a gente veio, no outro dia a gente ungiu a casa da minha tia, profetizei para ela lá que ela ia vender o carro dela, ela tinha um sonho de construir, não tinha condição. Ela estava com 2 carros para vender um dos dois. E eu falei para ela que Deus ia abençoar. Ela falou assim, mas eu tenho um sonho de fazer uma casa. Eu falei, tia, por que a senhora não faz logo um predinho, que a senhora tem 3 filhos? Ela é o meu sonho, mas não dá. Eu falei, pelo menos começa, Deus vai providenciar. E ela, quando eu estava lá, ela abriu as cavas e providenciou, fez a estrutura tudo para o predinho. E eu profetizei que ela ia vender aquele carro, mandei ela ungir o carro todo também. A gente ungiu a casa dela toda, a oficina, a loja dela. E oramos por ela. No primeiro dia que a gente orou, ela já parou de usar o colete. O médico disse que ela ia ficar usando o colete por um tempo, problema na coluna. E no primeiro dia ela já não usou mais o colete. E aí ficamos lá na casa dela por 5 dias. A gente foi tratado de uma maneira, assim, igual, sabe, igual as princesas, eu e a minha filha. E Deus cuidou da gente, onde a gente foi lá, a gente foi bem tratado, bem cuidado pelas minhas tias, pelas pessoas lá, pessoas espíritas, e nos recebeu, e só bênção, irmão, só bênção. E a gente tem falado do amor do Senhor, que o Senhor tem feito na nossa vida. A gente não está aqui para julgar ninguém, mas a gente está aqui para ensinar a palavra e para pregar a palavra de Deus. Porque quem convence o homem do pecado é Deus. É o Espírito Santo que trabalha no coração de cada um. O que a gente faz é somente levar a palavra e amar o máximo que a gente puder essas pessoas, porque são pessoas feridas, são pessoas que estão passando por um processo, são pessoas que precisam de amor, precisam de um abraço, precisam de carinho, precisam conhecer a verdade é Jesus. O homem não liberta, eu falo direto, o homem não liberta outro homem, quem liberta o homem é Jesus. Né? A palavra a gente prega, mas a gente sabe que quem faz a obra é Jesus. E não é a primeira vez que Jesus faz uma obra lá, né? A gente vai lá e assim, Deus proveu tudo e a gente ungiu a casa da minha tia e depois ela testemunhou que assim que a gente saiu de lá, ela conseguiu vender o carro e Deus usou um pastor para comprar esse carro dela e à vista. E foi coisa linda mesmo que Deus fez, né? E pessoas falaram que ela não ia conseguir, que ela estava sonhando alto e que a gente não fazia casa com fé, a gente fazia com dinheiro.
E ela disse, não, mas eu tenho fé. E Deus proveu para ela. E outro dia ela veio aqui, tá sarada, tá curada, veio fazer compra aqui no supermercado aqui que é bem grande, que vem gente de fora comprar. E graças a Deus, Deus fez uma grande obra lá. E assim que eu vim embora, foi outro vento ainda mais forte do que o que eu saí. À noite eu fui para a igreja, cheguei lá, me deram a oportunidade. Quando me deu a oportunidade, eu estava cortada por dentro, feliz ao mesmo tempo, cortada por dentro. Mas era que me deu a palavra, Deus falava, fala do vento, filha. Eu falava assim, qual vento, Senhor? Ele falava assim, fala do vento. Eu comecei a falar, não sei qual vento que você está passando, o que te fez você passar por esse vento, mas Deus permite o vento na minha e na tua vida, não é para nos matar, é para nos mudar de direção, porque estamos muito acomodados. Então Deus vai e manda um grande vento na minha e na tua vida, mas não é para nos matar. É para nós nos levantar. Eu quero ver quando vem um vento, você está num lugar, se você permanece lá. Você muda de direção, com medo do vento. E assim é a gente com Deus. Eu comecei a pregar, quando eu comecei a falar, e eu não estava pregando, foi somente uma oportunidade. Quando eu olhei para a irmã estava em lágrimas, chorando, Deus me usou para falar com ela. E eu falei, quando eu terminei de falar, o Senhor falou assim, pega o que você está na bolsa e doa. E o Senhor, mas só tem esse, é para mim comprar um lanche, uma coisa para levar para casa. O Senhor falou, doa. E ali eu peguei, falei, se for do Senhor, o Senhor vai me dar um sinal. Quando eu cheguei na porta, não era de costume ela fazer isso, nunca ela fez isso. Quando eu cheguei na porta, ela falou assim, irmã Nilda, ora aqui por mim, ora aqui por mim. Ele estendeu assim a cabeça para mim orar. Deus falou assim, dá o que você tem aí. E eu peguei os 50 reais que eu tava, botei na mão dela, e Deus me mostrou os filhinhos dela do jeito que os meus passavam necessidade antes. Eu chorei muito. E ela chorou como se eu fosse dar para ela um maior presente. Isso foi no domingo e eu vim embora. Foi na segunda-feira, eu fui fazer o culto na minha casa, não tinha nem o pão, nem o café. E fiz o culto, não tirei oferta nenhuma, que eu não tiro o dízimo, somente